Império Romano. Que beleza de vida boa, hein? Banhos termais, festas, vinho. Era uma vida de luxo e excessos, onde os cidadãos se deliciavam com banquetes intermináveis e se relaxavam em banhos termais. A vida parecia um sonho dourado, com tudo ao alcance das mãos. Só que até a ostra mais fresca, uma hora vai pro vinagre. Nada dura para sempre, e o que era fresco e vibrante começa a apodrecer. Assim como as ostras, o Império começou a mostrar sinais de decadência. O Império Romano, aquele que parecia mais garantido que a aposentadoria de político, virou pó. Sério, virou poeira cósmica. O que antes era um símbolo de poder e grandeza, agora não passa de ruínas e lembranças de um passado glorioso. Corrupção rolando solta, inflação que nem a gente em época de eleição, líderes mais perdidos que barata tonta. Uma zona. A economia desmoronou e a corrupção se espalhou como uma praga, afetando todos os níveis da sociedade. Os caras tinham legiões imbatíveis, dominavam o mundo conhecido, tipo o Faustão no domingo. As legiões romanas eram temidas e respeitadas, conquistando terras e expandindo o império a cada batalha. Mas, na hora H, foram engolidos pelos próprios problemas. As legiões invencíveis começaram a enfrentar derrotas, e as estruturas que sustentavam o império começaram a ruir. É como aquele seu amigo marombeiro, cheio de marra, que pega uma gripe e vira Maria Mole. A força e a bravura dos romanos não foram suficientes para combater as doenças e a decadência interna. E o pior é que a coisa foi decaindo devagarinho. Não foi um colapso repentino, mas um processo lento e doloroso, onde cada pedra que caía era um sinal de que o fim estava próximo. Décadas de decadência, tipo novela das 9, sabe? Cada capítulo trazia mais intrigas, traições e desastres, e o público assistia impotente enquanto o império se desintegrava. Só que em vez de romance, era traição, incompetência e gente disputando a tapioca na fila do poder. Os líderes romanos estavam mais preocupados em manter seu próprio poder do que em salvar o império. No fim, ninguém se salvou. As cidades foram abandonadas, e o que restou foram apenas ruínas e memórias de um império que um dia foi grandioso. Nem o último imperador, que devia estar mais perdido que bolinha de ping-pong em bingo. Ele assistiu impotente enquanto o império que ele deveria proteger desmoronava ao seu redor, sem saber o que fazer para impedir o inevitável. E a Rússia, hein? Aquela potência toda, com aquela cara de Guerra Fria, de repente, dá de cara no muro da realidade. Parece que estamos assistindo a um remake de um filme antigo, só que com novos personagens e cenários. Sanções caindo mais que manga em dia de ventania, atingindo todos os setores da economia russa, desde a energia até a tecnologia. Oligarcas chorando as pitangas por aí, vendo suas fortunas evaporarem e seus luxos se tornarem lembranças do passado. E o rublo valendo menos que nota de R$3, desvalorizando a cada dia que passa, deixando a população em um aperto financeiro sem precedentes. Parece até piada pronta, mas a história adora um repeteco. A ascensão e queda dos impérios é um ciclo que se repete, só que em vez de gladiadores e leões no Coliseu, temos mísseis hipersônicos e ameaças nucleares, uma nova forma de mostrar poder e intimidação. A trilha sonora é diferente, mas o roteiro é o mesmo, um império dando marcha ré, tentando segurar as pontas enquanto enfrenta crises internas e externas. E o pior é que os russos parecem estar repetindo todos os erros dos romanos. Corrupção desenfreada, decisões políticas desastrosas e uma liderança que parece desconectada da realidade. Corrupção tem mais que arroz em casamento. E isso só agrava a situação econômica, criando um ciclo vicioso difícil de quebrar. Inflação? A galera tá tendo que escolher entre comprar pão ou vodka, produtos básicos sumindo das prateleiras e o custo de vida disparando. E a liderança?
Essa é de fazer a gente dar risada. Ou seria chorar de desespero? Putin, com seu discurso firme, tenta manter a imagem de força, mas a realidade é bem diferente. O povo russo, por sua vez, vive uma verdadeira tragédia, tentando sobreviver em meio a tantas adversidades. A história se repete, mas o sofrimento é sempre novo. Dinheiro não aceita desaforo, já diria o velho sábio. No Império Romano, a gastança foi tanta que a moeda desvalorizou mais rápido que pastel na feira. Era imposto para tudo quanto é lado, e o povo se virando nos 30 para comprar um pãozinho. E na Rússia de hoje, a coisa não está muito diferente não. Sanções internacionais apertando o cerco, oligarcas perdendo milhões como quem perde trocados no ônibus, e o povão pagando o pato, ou melhor, a vodka. A inflação está mais alta que pipa em dia de São João, e os produtos básicos sumindo das prateleiras. É a lei da oferta e da procura, meu caro. Ou a falta dela, no caso. Ah, os líderes. Aquelas figuras iluminadas que prometem mundos e fundos, mas na hora do vamos ver, a realidade é bem diferente. Eles surgem como salvadores, mas muitas vezes acabam se revelando verdadeiros tiranos. No Império Romano, a coisa estava feia. A corrupção e a decadência eram a norma, e o povo sofria com a má administração e os caprichos dos imperadores. Tinha imperador que era pior que parente dando palpite em WhatsApp de família. Eles tomavam decisões absurdas e muitas vezes cruéis, sem se importar com as consequências. Nero, por exemplo, aquele que botou fogo em Roma e ficou dedilhando a harpa, ele é o exemplo clássico de um líder que perdeu completamente o senso de realidade. Só podia ser piada, né? Mas calma que piora. A história está cheia de exemplos de líderes que tomaram decisões ainda mais absurdas. Calígula, então, nomeou seu cavalo como senador. Sem brincadeira. Ele realmente acreditava que seu cavalo poderia fazer um trabalho melhor do que os humanos. E na Rússia atual? Será que temos líderes mais centrados? A história parece se repetir, com novos nomes, mas os mesmos velhos problemas. Bom, digamos que a régua está mais baixa que chão de casa de hobbit, né? A expectativa de liderança eficaz é quase inexistente. Censura rolando solta, perseguição política à torto e à direito e a liberdade de expressão sendo sufocada a cada dia. E um cara no poder há mais tempo que o Silvio Santos no SBT. A longevidade no poder é um sinal claro de autoritarismo. Só falta nomear um urso polar para o parlamento. A situação é tão surreal que não seria surpresa se algo assim acontecesse. O Império Romano era gigante, mas tinha suas rachaduras. Nas fronteiras, hordas de bárbaros sedentos por sangue e por um pedaço de terra, só esperando a hora certa para atacar. E quando o Império deu uma fraquejada, eles vieram com tudo. Hoje, a Rússia também tem seus bárbaros modernos, sanções econômicas, isolamento internacional e fuga de cérebros. Os investidores estão fugindo mais rápido do que político corrupto em dia de operação da Lava Jato. A cultura romana era rica, sofisticada. Só que até o melhor dos vinhos, uma hora, azeda, né? Quando o império começou a ruir, a cultura foi junto. As pessoas estavam mais preocupadas em sobreviver
do que em apreciar poesia ou ir ao teatro. E na Rússia atual? Bom, digamos que a troca de Dostoiévski por blogueiros fitness não é exatamente um sinal de progresso cultural. É a decadência, meu amigo. Antes que você pense que a história é um disco arranhado, calma lá. Podemos aprender com os erros do passado. A queda do Império Romano nos ensina que arrogância, corrupção e desigualdade social são ingredientes perfeitos para um desastre histórico. A Rússia de hoje, assim como o Império Romano de ontem, precisa se olhar no espelho e fazer um mea-culpa. Afinal, ninguém quer acabar como um capítulo esquecido nos livros de história, certo? E a Rússia, hein? Será que vai seguir o mesmo caminho do Império Romano? Só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: a história nos mostra que impérios, por mais poderosos que sejam, não são imortais. A Rússia tem a chance de aprender com os erros do passado e trilhar um novo caminho. Mas para isso, precisa abandonar a arrogância, combater a corrupção e promover a justiça social. Será que vai? Só resta esperar para ver. No fim das contas, a história é uma grande piada. Uma piada trágica, é verdade, mas ainda assim uma piada. E como diria o velho ditado, rir para não chorar. Então, da próxima vez que você se sentir desanimado com a situação do mundo, lembre-se do Império Romano e da Rússia. E ria muito, porque a alternativa é chorar. E ninguém merece